E aí galera, que é aquele número do canal KMG Animes e tô aqui pra falar de anime mais uma vez. E o anime que aparece pela primeira vez aqui no canal é Vinland Saga, que por sinal teve 3 episódios lançados de uma vez. Isso é ruim? Não, isso é ótimo, eu gostei pra caramba que lançaram um bocado de coisa pra gente. Porém, é o seguinte galera, o próximo episódio, no caso do episódio 4, pelo que eu vi de informação, só vai lançar dia 28, então eu optei por fazer uma pergunta para vocês, vocês decidiram eu postar sempre a cada semana um episódio, porque também senão a gente não fala mais de Vinland até o dia 28, né, que vai demorar pra caramba. Então, até lá a gente vai falando aqui devagarzinho de cada episódio que a gente vai assistindo aí de Vinland Saga. Vale lembrar que eu tô fazendo essa review aqui, essa análise somente com o primeiro episódio, eu nem assisti os outros, para também eu não falar nada que venha estragar justamente quem tá começando e quer conhecer o anime agora, beleza? Mas antes de comentar sobre esse episódio, peço aquele like para você estar ajudando o vídeo. E se você curte esse tipo de conteúdo, se inscreve no canal. No caso pessoal, esse episódio foi maravilhoso. Eu creio que esse anime vai entrar no hall da fama, vai ser um masterpiece, ou melhor dizendo, ele pode se tornar uma obra-prima, porque a animação está em outro nível. O aspecto de direção e animação e arte do anime está no topo dos topos. A gente sabe muito bem que a Wit ela fez um trabalho muito bom com Attack on Titan, mas percebemos que teve uma queda aí na sua qualidade, com um CGI um pouco fraco e tal. Porém, a gente agora descobre de quem é a culpa. A Wit está fazendo justamente esse novo anime, que é o anime Vinland Saga. E por conta desse anime que com certeza a gente teve aí um downgrade, uma queda de qualidade em Attack on Titan, porque eles estão focando num nível inimaginável nesse novo anime. No caso, Vinland Saga, ele simplesmente tem o melhor CGI que a gente poderia ter num anime que é em série, né? No caso, todo dia lançando ali um episódio. E na história desse anime, a gente simplesmente vê a história de um garoto que se chama Thorfinn. Logo de início a gente vê a história do pai dele, né, guerreando, lutando em uma guerra. Não se sabe qual é a guerra em si, se é alguma coisa relacionada ao final da história ou era antes da história. O que é mostrado de fato é que a guerra ocorre, é muito legal pra gente ver se o anime vai ser bem feito ou não. E já com ela eu digo a vocês, caramba, o anime é muito bem feito. Tivemos diversas partes em CGI, inclusive o próprio personagem em CGI, e não dá pra perceber tanto a mudança entre o CGI e o 2D. Está muito bem feito. E isso só ocorre muito bem feito geralmente em filme. No fim das contas a gente vê ali a guerra acabando e aí fomos para uma outra história. A história no caso da família aí do Thors, que justamente seria o pai do Thorfinn, que é o galeguinho, que vai ser justamente o protagonista de toda a história, mas por enquanto não, ele só tá ali pequenininho, observando e vendo as histórias ali dos adultos. A gente tem ali o que eu poderia chamar de tio dele, que é o Leif, contando várias histórias sobre guerras, sobre luta do mar, viajando, também falando de uma terra chamada Finlândia, que seria meio que uma terra prometida, que ajudaria eles, é um paraíso, é uma terra boa. Vamos dizer que eles estão saindo da Antártica para ir para um Brasil da vida, uma terra tropical, uma terra boa, é meio que isso. Mas o que acontece é que eles vivem na Groenlândia por motivos bem específicos. Com o passar do tempo, a gente vendo ali a vida de cada um, convivendo normalmente, a gente vê uma coisa interessante. O pai dele, o Thors, ele é um cara muito justo e até mesmo muito íntegro e, pô, o cara tá acima de qualquer outro ser humano, velho. O cara faz de tudo para fazer coisas boas, onde até mesmo fala que não aceita escravos. E isso é um ponto positivo para ele, sim, é um ponto positivo como um ser humano digno, mas ele também não é um ponto positivo realmente de fato, porque na época que ele vive, ter esse ponto positivo pode lhe custar a vida e trazer muitos problemas. Tendo em vista que isso acontece de fato nessa história. Adiantando os fatos e indo para o que é mais importante do episódio, a gente acaba vendo que tem um escravo que começa a ir justamente para a aldeia deles ali. Ao chegar na aldeia deles, quem encontra de fato esse escravo é, no caso, a irmã do protagonista, a filha de Thors, e justamente vê ele ali enterrado. Ele só chegou ali na porta, ficou ali caído, a neve enterrou ele e ele já estava praticamente morto.
O que acontece de fato é que o pai dela fica desesperado e quer salvar de todo jeito aquele pobre homem. E ele faz de tudo para salvar o cara. E no caso consegue até mesmo salvar ele. Que eu achei interessante. E isso dá um tom bem tenso no caso com relação à trama em si. E também mostra o tipo de homem que é o pai do protagonista. Eu já estava tão encantado com a beleza da animação, a arte, tudo, trilha sonora, direção perfeita, que eu achava que eu não ia me empolgar muito mais. E aí vão aparecendo mais elementos que deixam você mais empolgado, como por exemplo a própria história mostrando algumas coisas com relação ao mundo que está se situando ali, apesar de que não é explicado o mundo em si, não é nem preciso, a gente vai notando isso aos poucos, como por exemplo com o próprio Leif contando algumas histórias aí pro filho de Thoros, onde a gente mesmo vê que o filho dele fica até arretado com o Leif, porque ele, no caso tem uma hora que ele conta sobre o rei Harald, que justamente esse rei seria o rei da Noruega, que a gente sabe muito bem que existem muitos vikings lá, mas o rei da Noruega acabou expulsando aquele povo, toda aquela aldeia que vive ali com Thoros. Então Thoros está desvinculado, onde ele vive na Groenlândia, no gelo, se lascando, e tem um sonho de conseguir algum lugar melhor para viver, porque viver nesse lugar é uma catástrofe, é terrível. E aí é falado que até mesmo os vikings fugiram daquele rei, tiveram que se acovardar, porque não tinha condição de vencer a um cara que acabou de conquistar, no caso, o seu território. No final a gente vê que o menino tá até mesmo com raiva e tal, e vai ver ali o pai. E temos um momento muito bonito, muito interessante, que é mostrar o escravo ali sentindo como se estivesse indo pro paraíso, indo pro lugar bom. Ele vê como se estivesse vindo os pais dele. E aí Thoros começa a entoar algumas coisas, falar que estaria levando ele para um lugar chamado Vinland, que era um lugar muito bom, era um lugar bonito para viver feliz, tudo quente, tranquilo. E caramba, velho, ele dá a esperança e dá paz ao cara nos momentos de morte. Mas para piorar tudo, se descobre de onde vem esse cara. E esse cara seria justamente de um dos mais carrascos que vivem nas proximidades ali da Groenlândia. E é rixa com o povo que vive com Thoros. E aí eles chegam, tem até mesmo uma demonstração de como o cara é ruim, onde ele pega a corrente e mete em um dos seus capangas, ou melhor assim, um dos seus soldados, onde ele arranca o rosto do cara todinho, só para disciplinar ele, dizer ele, ó, fica no teu canto que eu não mandei tu fazer nada não. E mano, é bem tenso, velho, onde ele bota a moral de todo mundo fica chocado de como o cara é ruim. No final de tudo, a gente vê que ele chega para pegar o escravo de volta, porque ele queria somente o escravo para descer a porrada no escravo, torturar ele e servir de exemplo para os demais escravos que fugiram. O pai de Thorfinn faz de tudo para poder ficar com o escravo e até mesmo oferece mais que o dobro. Oferece 4 vezes mais o que deveria ser oferecido, né? Que era 2 ovelhas, ele oferece 8 para poder ficar com o escravo. Escravo esse que acaba morrendo. Então o cara ainda chega a aceitar a proposta dele, mas é porque o cara estava morto praticamente. Então ele deixou de lado aquele negócio de disciplinar o cara. Mas mano, se você parar pra pensar, velho, a atitude de Thoros é uma coisa que ninguém consegue dizer que o cara tá errado, porque o cara é muito digno, velho. Meu irmão, não existe pessoa mais digna do que esse cara não, velho. O cara é mito demais. A gente acaba vendo que a irmã do protagonista até mesmo fica chorando, dizendo que perdeu dinheiro pra caramba com um escravo que tava morto e tal, onde tá ali o pai junto com ele. E simplesmente foi a ponta do iceberg. Nada começou ainda na história. A gente só tá vendo um caminhar devagarzinho de Thorfinn e seu pai e sua família toda, onde a gente sabe muito bem que vai acontecer coisas bem interessantes com relação a isso. A própria sinopse já diz. Se você não viu a sinopse ainda, é melhor ainda para você ter surpresas daqui pra frente do que vai acontecer. Mas mano, eu tô curtindo pra caramba essa série. Pra mim é uma das melhores da temporada. Essa temporada tá sendo magnífica porque tá vindo muita coisa com qualidade alta, acima da média, não tá nada abaixo da média, tá bem alto mesmo. E claro, sempre tem alguns que são fraquinhos, mas mano, a maioria tá muito boa, a qualidade dos animes em si. E é isso aí, galera. Se você curtiu esse vídeo, dá um like aí, comenta, não deixa de se inscrever e ativar o sininho para receber notificações dos vídeos que eu vou postar aqui todo dia, beleza? Valeu, galera, fui!